Olá, boa tarde, Pai do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Glória a Deus. Irmão, não olhe numa voz que está meio rouca, é porque a gente está passando aqui por uma virose aqui, mas já vai ficar bom, em nome de Jesus. Irmãos, eu queria falar neste texto da Bíblia, em Marcos 3, e diz que Jesus é o Senhor até do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Não só do sábado, como de todos os dias. Do sábado, domingo, segunda. Amém? Então vamos ver essa passagem aí mais lá na frente. Eu gostaria de me apresentar aqui. Eu sou o missionário Abraão. Congrego nas igrejas batistas, aqui em Salvador, Bahia. E vamos falar hoje da palavra de Deus. Aliás, esse canal só fala da palavra de Deus. Dificilmente eu boto um vídeo com outro tema, porque o tema dele é a palavra de Deus. Amém, irmão? Só vou pedir para os irmãos, se os irmãos quiserem nos ajudar, dar um like no vídeo, se inscreverem no canal também, para nos ajudar. E também, se os irmãos desejarem, compartilhe o vídeo, para que outras pessoas tenham acesso também a essas informações que nós vamos passar aqui sobre a palavra de Deus. Amém, irmão? Só queria deixar aqui um alô para o pessoal dos Estados Unidos que estão nos assistindo lá. Tem muitos irmãos nossos que nos assistem. Em Moçambique também. E aqui no Brasil temos São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Campinas, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Manaus, Maranhão, Marabá e Piauí. Mais da metade do Brasil estão nos assistindo com nossos vídeos aqui sobre a palavra de Deus. É muito importante a gente lembrar isso. Então vamos orar agora para Deus nos abençoar e abençoar a palavra que vai ser lida aqui, que já é uma palavra abençoada. Amém, irmão? Glória a Deus. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esta oportunidade que o Senhor está nos dando aqui, da gente falar da Tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa grandemente a vida dos irmãos que estão aí do outro lado, nos assistindo, nos ouvindo. E abençoa a família deles também, meu Pai. Abençoa o trabalho deles. Abençoa tudo o que eles fizerem. Em nome de Jesus. Abençoa o seu trabalho, sua casa. Abençoa seus relacionamentos, seu namoro, seus casamentos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, irmão? Glória a Deus. Se eu tossir aqui um pouquinho, não leve a mal. Não leve a mal não, que é da gripe mesmo. Então, irmão, o texto está lá em Marcos. Marcos capítulo 3. Vamos ler então. Você sabe que nós lemos a palavra de Deus aqui, não é isso? E capítulo 2, a partir do versículo 23. Nós lemos a palavra de Deus aqui, depois nós temos também um comentário aqui do canal. Amém? Diz assim: o Senhor do sábado. Versículo 23 de Marcos, capítulo 2, versículo 23. Diz assim: certo sábado, passando ele pela seara, um dos discípulos caminhando começaram a colher espigas. Os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele lhe disse: nunca leste
o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com eles estavam. Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Disse-lhe então: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do homem, até do sábado, ele é Senhor. Filho do homem aqui é o próprio Jesus. Quando ele fala o Filho do homem, ele está falando dele mesmo. Amém, irmão? Então, os fariseus naquela época, eles guardavam a lei de Moisés, mas não guardavam 100%. Eles, por exemplo, se eles tivessem um animal que caísse no sábado, caísse numa cova ou num poço, ele não deixava para tirar o animal no domingo. Eles tiravam no sábado mesmo, senão o animal morria. Então eles pregavam uma coisa e faziam outras. Isso se chama hipocrisia. Você prega uma coisa e faz outra. Aí vamos ver aqui. Marcos inicia seu evangelho com o anúncio de João Batista, que vem preparar o caminho de Jesus. Agora os discípulos de Jesus começam a abrir caminho. Marcos, na primeira parte de seu evangelho, coloca a casa como o lugar de formação e convívio das comunidades envolvidas pelo ministério de Jesus. Na segunda parte, quando vai se encerrando o ministério ao redor da Galileia, o destaque é o caminho para Jerusalém, onde se dá o confronto final com os chefes do templo. Ao longo do ministério na Galileia e vizinhança, fica caracterizado o conforto com os chefes das sinagogas, locais pelas infrações às regras de pureza, pela sobrevivência sabática, pelo jejum e pelo convívio social, bem como pela promulgação do perdão dos pecadores. Jesus, por sua prática, revela que a necessidade está acima da lei. O que Jesus e os discípulos estavam fazendo em Marcos 2,23 seria perfeitamente lícito aos olhos dos fariseus, se não fosse realizado no sábado. A tradição oral determina minuciosamente o que poderia e não poderia ser feito aos sábados. Havia até uma lista de 39 verbos, trabalhos, que não podiam ser feitos naquele dia. 4 destes verbos: colher, derrubar, limpar e preparar, eram descrições de que os discípulos estavam fazendo ao comer. Jesus combateu a tradição judaica muitas vezes, especialmente as tradições com respeito ao sétimo dia. Há uma grande quantidade de situações onde Jesus entrou em choque com os judeus nesta questão.
A seita dos chamados assênios, por exemplo, proibia claramente de que um homem tirasse de uma cisterna ou fosse um animal que ali tivesse caído. Jesus e até mesmo a maioria dos judeus achavam isso um absurdo. O mestre citou o exemplo de Davi em 1 Samuel 21, para chamar a atenção dos seus opositores ao falar que nem tudo podia ser resumido ou explicado pela tradição rabínica. Davi comeu os pães da proposição numa situação de perigo, de vida, e não foi punido por isso. De fato, este evento ocorreu num sábado, dia no qual os pães eram retirados do tabernáculo, substituídos por outros e disponibilizados aos sacerdotes para seus alimentos. Quer dizer, os sacerdotes podiam comer, o povo não. Tal fato não prova que os pães da proposição podiam ser comidos por qualquer um. Pelo contrário, a exceção prova a regra. Quebrar a lei de Deus quando houver necessidade não é o que Jesus ensina aqui. O que fica provado é que o modo rígido e legalista dos fariseus de interpretar a lei não explicava tudo. De fato, Davi só comeu os pães da proposição impunentemente por Deus. Por Deus concedido a ele esta prerrogativa naquele momento. De uma forma similar, Jesus tem prerrogativas e autoridades superiores às da tradição e da própria lei judaica. Jesus está dizendo, se Davi teve a autorização para quebrar o protocolo, muitos, mas o Senhor Davi pôde fazê-lo. Mateus ainda menciona o caso dos sacerdotes judaicos que trabalhavam no templo em pleno sábado. Se o serviço no templo exigia a suspensão da lei do sábado para alguns, a obra de Jesus exigia a suspensão da mesma lei, pois Jesus é maior do que o templo. Se o templo era maior do que o sábado, e se Jesus era maior do que o templo, certamente era maior do que o sábado, um dos grandes preceitos da lei. Tudo isso pode-se notar também que há prioridade dentro das prescrições da lei e que há momentos em que um princípio maior supera outras regras menores. A citação de os 6.6 aponta direção. O ritual não é maior que a finalidade. A palavra de Cristo era maior do que o ritual do sábado. O Provérbios, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, é peculiar a Marcos, não sendo retomada por Mateus e Lucas. É difícil saber o motivo da omissão da frase nestes dois evangelhos. O interesse pode ser simplesmente o de resumir Marcos
gerando espaço para introduzir outros materiais. Este é o costume de Mateus e Lucas. Outro motivo seria o de eliminar qualquer ambiguidade ou mau uso da frase nas comunidades receptoras das obras, embora seja muito questionável e difícil imaginar quais seriam estes maus usos do provérbio. Mateus e Lucas, ao omitir o provérbio que estamos estudando, colocaram toda a ênfase no episódio na frase. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Inclusive, por não mencionar Mateus, a questão do serviço no templo faz com que o leitor seja claramente induzido a entender a comparação que Jesus fez de si mesmo com Davi. Observe que Jesus, como Davi, era ungido de Deus, que agia sob a orientação divina. Por causa disto, tinha grandes autoridades. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. É uma clara alusão à criação. Jesus usa o verbo na chamada voz passiva para designar a ação de Deus. O Senhor criou o homem no sexto dia e estabeleceu o sétimo como dia do repouso. A própria ordem da criação indica que o homem era alvo do benefício do repouso sabático. Contudo, o modo rabínico de interpretar o verbo pato afastava o mandamento das intenções originais de Deus. O sábado, que era para ser um dom, um presente e um dia de refrigério, acabou sendo um dia de castigo, de opressão e de tensão devido à grande carga de mandamentos. Associados com ele, o dos inúmeros preceitos reguladores esqueceram a função do sábado e ficaram apenas com a sua forma externa. Este método de recorrer às origens e à criação para resolver questões é característico de Jesus. Na questão do divórcio, narra em Marcos 10, enquanto todos buscavam alguma interpretação e permitissem o divórcio, Jesus buscava a intenção original do Criador, na intenção do primeiro casal. Jesus arremata a questão dizendo: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. No Evangelho de Marcos, esta frase aparece como conclusão do texto, para apresentar uma verdade que é anterior à argumentação. De fato, o ensino que Jesus é o Senhor do sábado e de que tudo mais permite que ele diga como que o mandamento do sábado deve ser obedecido. A razão para aceitar o ensino de Jesus é o fato dele ser o Filho do Homem. Seu ensino não tem validade apenas por sua lógica ou por sua veracidade, mas sobretudo por causa da sua autoridade. O modo de Jesus interpretar a questão é importante, pois a norma é ele mesmo.
A era messiânica já havia começado, e o conhecimento de quem era o Messias traria compreensão para saber cumprir a vontade de Deus. Somos chamados a cumprir, a abrir caminhos, rompendo as cercas ideológicas ou materiais armados pelo sistema de poder, para que o pão seja farto na mesa de todos. Amém, irmão? Glória a Deus, né, irmão? Muito bonita essa palavra. E o comentário também feito aqui pelo nosso canal. Jesus, ele é o Senhor até do sábado. Ele é Senhor de todos os dias. Amém? Agora eu queria uma breve palavra aqui com você. Que você não é cristão, você não conhece Jesus. Você não conhece essa questão de Jesus guardar o sábado, não guardar. Tem pessoas que guardam o sábado, tem pessoas que não guardam. E se você ainda não foi em nenhuma igreja, por que você não vai numa igreja? Muita gente não vai numa igreja. Não tem o costume de ir na igreja. Muita gente se isola, pensa que ele é o fruto do acaso. O que der para mim tá tudo bem. O que der, se eu morrer tá tudo bem. Se eu for pro inferno tá tudo bem. Se eu for pro céu tá tudo bem. Mas não é bem assim. Tem uma pessoa que morreu por você. E esse foi Jesus Cristo. Justamente, ele morreu no seu lugar, que era para você morrer. Mas missionário, eu ia morrer por quê? Porque você é um pecador. E eu também sou um pecador. E Jesus, ele veio para nos perdoar do nosso pecado. Ele veio para te chamar, filho, sai desse caminho que você está indo. Sai dessa estrada que você está trilhando. Eu vou te colocar em outra estrada, se você me aceitar como Senhor e Salvador da sua vida. Entendeu? Então Jesus, ele é essa pessoa que quer te salvar. Jesus quer salvar a humanidade inteira. Foi para isso que ele desceu do céu para a terra. Para salvar a humanidade inteira. Aqui no nosso país nós temos quase a metade das pessoas cristãs. Se não for mais. Você coloca aí 200 milhões, 100 milhões aí são pessoas evangélicas. Por quê? Porque essas pessoas conheceram Jesus, conheceram a verdade. Elas reconheceram que só Jesus pode salvá-la. Só Jesus pode tirar ela desse lamaçal do pecado. Você que está aí na prostituição, nas drogas, no vício, no roubo, no assalto. Você tem uma oportunidade muito grande de sair disso. Quantos milhares e milhares de pessoas estavam nessa vida que você está e hoje são homens de Deus convertidos ao Evangelho, são pastores, são missionários, são membros de igrejas, que eu conheço vários. E você, e o que você está esperando? Você quer aceitar Jesus hoje? Se você quiser sair dessa vida hoje, nós vamos fazer uma oração agora. Que essa oração se chama oração para aceitar Jesus. Isso mesmo. Essa oração eu fiz há uns 40 anos atrás. Através de uma televisão. E hoje você pode fazer através do seu celular. Aonde você estiver. Não tem diferença nenhuma. Amém? Se você quiser, nós vamos fazer a oração aqui.
E essa oração, ela está baseada em 2 versículos. Romanos 10, 9, que diz assim: se com a tua boca você confessar a Jesus como Senhor, em teu coração você crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Olha aí, salvo de que, missionário? Do inferno mesmo. Em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou às portas e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O que Jesus está falando aqui nesse versículo? Ele está falando que ele está abrindo, está batendo a porta do seu coração. Se você aceitá-lo como Senhor e Salvador, e isso for de coração, o Espírito Santo ele vai entrar na sua vida e vai fazer morada eternamente. Amém? É isso que o versículo está dizendo. E ele vai te tirar desse caminho aí que você está, te colocar num caminho em direção a Deus. Então a oração que nós temos aqui é uma oração muito simples, mas você tem que abrir sua boca e orar depois que eu falar as palavras aqui. Eu vou orando e você vai repetindo. Ela só funciona na sua vida assim. Se você só escutar eu falar aqui e não fizer a oração, você não vai ter êxito nenhum. Ela não vai surtir efeito nenhum na sua vida. Amém, irmão? Então a oração, ela começa assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Você vai repetindo aí. Senhor Jesus, eu me lanço hoje aos teus pés e entrego a minha vida ao Senhor. Senhor Jesus, me salva, me liberta. Eu preciso de ti. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te peço que o Espírito Santo entre na minha vida e faça morada eternamente. Olha o que eu falei para você. Que o Espírito Santo vai entrar na sua vida. Mais outra parte da oração. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor me receber como seu filho. E eu te peço, Jesus, que o Senhor me proteja de todo mal e me ajude a tomar as decisões corretas da minha vida. Amém. Amém, irmão? Essa é uma oração muito simples, que todo mundo pode fazer. Você que não fez, que ficou só ouvindo por curiosidade, depois você volta o vídeo e faz também. Amém? E você que fez a oração junto comigo, meus parabéns. Você acaba de entrar para a família de Deus, porque você acabou de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E agora, missionário, como é que eu vou fazer agora? Se eu aceitei Jesus aqui no canal, o que é que eu tenho que fazer? A nossa orientação aqui é que você procure uma igreja aí perto da sua casa, no estado aí que você mora, e chegue lá com os irmãos da igreja que você goste, tá? Que você simpatiza, e você fala que aceitou Jesus aqui no canal do Missionário Abraão no YouTube. Se por acaso os irmãos disserem assim, ó, para você ficar aqui na igreja, você tem que aceitar Jesus aqui. Não tem problema nenhum, você faz a mesma oração que você fez aqui, você faz lá. Amém? E fica lá com os irmãos, compra uma Bíblia, ou usa do celular, e fica lá aprendendo mais de Deus e louvando a Senhor. Amém, irmão? Você fica aqui também, que aqui tem oração e palavra de Deus todo dia. Muito obrigado aí por você, meus parabéns. Você aceitou Jesus aqui no nosso canal. Então, irmão, nós vamos, para terminar o vídeo, nós vamos orar por uma classe de pessoas, os atendentes dos consultórios. Isso mesmo, aquelas pessoas que atendem você quando vai na consulta, lá com o médico, que lhe tratam muito bem, tem outras que não tratam muito.
Mas enfim, nós estamos aqui para orar por eles e abençoar a vida deles. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais esse vídeo. Nós colocamos aqui no canal, Senhor, com a tua permissão. Muito obrigado pela vida dos irmãos que estão aí nos ouvindo. Abençoa grandemente a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Abençoa todos os atendentes dos consultórios aí da cidade dos irmãos, que eles sejam uns atendentes de excelência, que atendam as pessoas direito, que atendam as pessoas com educação, e abençoa a vida deles também, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então a gente está terminando o vídeo por aqui. Só queria agradecer aos irmãos pela companhia nesse vídeo. A gente passou aqui meia horinha aqui conversando na palavra de Deus. Se você puder e achar que a gente merece, você dá um like no vídeo aí e se inscreve no canal também. Amém, irmão? Então até o próximo vídeo. Amém.